Professor, o senhor diz aqui no seu livro, onde o senhor analisa linchamentos, através de uma pesquisa bastante profunda que o senhor fez, que existe um linchamento por dia no Brasil. Isso é realidade hoje? Vem aumentando. Como é que começou essa cultura do linchamento no Brasil? Ela é desde o da colônia? Não, cultura do linchamento não é desde a colônia. Nós temos linchamentos desde a colônia. Tá. O mais antigo linchamento conhecido no Brasil é de 1585, aconteceu na Bahia. Tá. E depois disso, episodicamente, havia casos. Houve, por exemplo, a Guerra dos Emboabas, que é começo do século XVIII, começa com um linchamento. É o motivo da Guerra dos Emboabas. E depois, no século XIX, com a aproximação da abolição da escravatura, há vários linchamentos motivados pela resistência à abolição. Ou seja, não eram negros que eram linchados? Negros linchados e brancos linchados porque apoiavam o fim da escravidão. Essa capa tem um desenho que é do Ângelo D'Agostini, Sim. que tinha uma revista, a Revista Ilustrada. É a primeira representação de um linchamento no Brasil, é século XIX, um pouco antes da abolição da escravatura. É um linchamento havido no interior da província de São Paulo de um branco, um delegado de polícia que apoiava a abolição da escravatura. Um abolicionista. Abolicionista. Agora, naquela época não havia isso que o senhor chama de cultura, né, do linchamento. A cultura do linchamento começa no Brasil como cultura mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Começa um certo número de ocorrências, não com a intensidade de hoje. Há sinais de que as pessoas tinham notícia de outros linchamentos. Para falar em cultura, você tem que pensar no padrão. Sim, né? Claro, Que vai se criando e a coisa cresce mesmo depois do fim da ditadura militar. Aí vira uma cultura e vira um fenômeno praticamente cotidiano, né? Não... É uma informação, desculpe, incrível, porque às vezes a gente acha que está evoluindo, mas não é isso que ocorreu nesse caso, né? Não, nós estamos evoluindo no que diz respeito ao direito e ao respeito aos direitos humanos e ao reconhecimento de que as pessoas, mesmo aquelas que cometem um ato de delinquência qualquer, têm o direito de serem julgadas pela justiça formal e convencional. E isso não acontece nos linchamentos. O senhor afirma aqui nas suas pesquisas que o linchamento se deve a que a sociedade ou aquelas pessoas ali se sentem desguarnecidas, sentem ausência de justiça. É isso que se passa? Todos os indícios vão nessa direção. Nós temos hoje no Brasil, como está dito aí, um linchamento por dia em média, com um crescimento. Quer dizer, até as manifestações de junho de 2013, que não tem nada a ver com linchamento, eram 4 linchamentos ou tentativas por semana. Depois disso cresce, o que significa que o estado geral da sociedade ficou mais tenso. E, portanto, junho de 2013 é uma dessas manifestações, e os linchamentos são outras manifestações. A partir daí, sobe para um linchamento por dia em média. Nós, nos últimos 60 anos, entre 1 milhão e 1,5 milhão de brasileiros participaram de linchamentos, o que significa que não se trata mais de algo excepcional, mas sim de um fato já consolidado, uma prática, não é normal, mas consolidada, de comportamento das pessoas em relação a motivações que, no geral, são motivações do tipo violência contra a pessoa, estupro de criança, incesto e coisas desse tipo, ou mesmo roubo, assalto, que pode provocar uma reação linchadora contra o autor. E tem vamos dizer assim, uma coisa que deu início a isso. O que dá o início a um linchamento? Olha, curiosamente, há 2 episódios que eu demarco. São 2 momentos de autoritarismo na sociedade brasileira. A ditadura de Vargas, quando ela termina,
começam a aparecer reiterados casos de linchamento. Durante a ditadura de Vargas, não. Nada. Regime autoritário, com muita repressão contra as pessoas tinham medo. Tá bem. Então, quando as pessoas perdem o medo, elas passam a agir por conta própria. Depois do fim da ditadura militar, 64, 85, 86, 85, outra vez, começa uma manifestação desse tipo. Durante a ditadura militar também era... Não, porque a própria ditadura linchava, ou seja, a ditadura teve o Esquadrão da Morte. Certo. Entendeu? E muitas dessas práticas de linchamento se inspiram, de certo modo, no Esquadrão da Morte. São duas coisas diferentes, né? Explica pra gente, quer dizer, tem essa coisa do Esquadrão da Morte, que pessoas que se atribuem o direito de poder matar as outras, e depois a turba que, enfim, se reúne para poder fazer justiça com as próprias mãos, não é isso? O que há de comum entre as duas manifestações de violência, que o Esquadrão da Morte, mesmo sendo constituído por policiais vinculados ao aparelho repressivo do Estado, não respeitavam as leis. Então, as leis eram insuficientes do ponto de vista deles. Então, eles achavam que era necessário eliminar as pessoas e tal. O linchador faz a mesma coisa, quer dizer, ele aprendeu isso com os Esquadrões da Morte. Quer dizer, a lei é frágil, a lei é benevolente, a justiça é tolerante, muito lenta, o preso... Esse cara nunca vai ser punido. Nunca vai ser punido, todo cheio de direitos, todo momento todo mundo falando nos direitos dos presos, nos direitos humanos, não sei o quê. Então as pessoas acham que para certos crimes não há direitos e vão e cometem a violência, que é o linchamento. Professor, de onde vem essa palavra linchamento? A palavra linchamento deriva do nome de um juiz americano, do oeste americano, William Lynch, que adotou a prática de humilhação pública dos presos por certos delitos. Não se tratava de assassinato, simplesmente de humilhar, cobrir de piche, botar pena, folhas e fazer desfilar pela rua para ridicularizar o sujeito, para envergonhá-lo e evitar que ele viesse a cometer os pequenos delitos que motivavam essa prática. E daí evoluiu para a população começou a tirar pedra, dar paulada, essas coisas, e a coisa evoluiu quando os linchamentos se deslocam para o sul dos Estados Unidos em especial, em que o negro passa a ser a vítima preferencial, porque aí a crise é de outra natureza, então os linchamentos assumem o caráter que eles têm para definir a palavra hoje, quer dizer, uma extrema violência de enforcar, de queimar vivo, essas coisas todas. E o que o senhor, quer dizer, depois, o senhor pesquisou quais períodos? Porque parece que o senhor pesquisou um período, depois outro, depois acompanhou as notícias a respeito durante um outro tanto de tempo. A pesquisa sobre linchamento é uma pesquisa muito difícil, né? Não existem estatísticas oficiais. Não existe o crime de linchamento definido, por exemplo, no Código Penal. E, portanto, não há as autoridades policiais que fazem as ocorrências não classificam como linchamento e sim como homicídio ou tentativa de homicídio ou roubo, logo que seja, o que depois motiva o linchamento, o que caracteriza o linchamento. A prática é de difícil documentação, esse é um problema. E o senhor busca ela onde, então? A única fonte que reconhece o linchamento como linchamento é jornal, que também foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Os estudos americanos sobre linchamentos são baseados num grande banco de dados feito pelas associações negras, basicamente, para documentar a violência que estavam sofrendo. E é a principal fonte, no Brasil também é a principal fonte, com problemas do tipo, na Bahia há 2 jornais, um define linchamento como linchamento e o outro define como homicídio. Então você vê que é uma questão de definição subjetiva da coisa. Então é necessário colher o material nos jornais, confrontar diferentes fontes, descartar uma parte da informação que não é linchamento. Sim. E ficar só com aqueles casos que caracteristicamente são linchamentos. Eu fiz um banco de dados, aqui neste livro são 2028 casos comprovados de linchamentos ou tentativas de linchamento, em que houve ferimento ou houve assassinato da pessoa que é objeto dessa violência. Que períodos foram esses que o senhor pesquisou? Bom, então eu concentrei, o estudo cobre os últimos 60 anos em momentos determinados. Eu fiz um levantamento
retrospectivo do material sobre o linchamento a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir de 45, basicamente, e coloquei no banco de dados. Depois eu parei para ver se aconteceu alguma mudança no comportamento. Quando eu percebi que a coisa voltava, aí eu fiz uma pesquisa cotidiana sobre linchamentos, com recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Eu montei um banco de dados e monitorei os linchamentos no Brasil inteiro diariamente, né? Passei numa sala aqui em cima, dias e dias, todos os dias, muitas horas, fichando esse material. E aí cubro um período bastante grande. Depois eu paro e volto a fazer punções nos linchamentos. Atualmente eu sigo diariamente, né? Ainda não coloquei no banco de dados, porque isso vai para um segundo estudo, que é sobre o caráter ritual dos linchamentos. Tá, e aqui o senhor tira, enfim, você tem várias formas de abordar essa questão, né? Como é que você cria a recriação anômica da sociedade, uma sociedade sem lei, uma sociedade sem ordem, né? Quer dizer, o linchamento recria isso, um certo sem lei, um certo faroeste, né? O linchamento cria ordem onde a ordem não existe, mas cria uma ordem patológica, que é linchar. Tá. Quer dizer, onde a população acha que não há lei, não há ordem, ela cria a lei e a ordem, ela lincha. E é isso que acontece. O linchamento tem essa função de reparar os estados de anomia da sociedade. Ou seja, a população está consciente de que essa sociedade está em estado de anomia. Ou seja, ela não tem mais regras, não tem mais valores nem regras. Então as pessoas que se sentem intimidadas se organizam e atacam. Os nossos linchamentos são, apesar de poderem ser, frequentemente são, linchamentos de massa, com grupos muito grandes. O caso do Guarujá, daquela mãe de família inocente que foi linchada, havia mais de 1000 pessoas participando daquilo em questão de minutos. Mas normalmente o linchamento é um linchamento comunitário, que junta família, vizinhança, mesmo vizinhos que não conhecem a vítima ou a família da vítima, mas moram próximos. Se solidarizam. Não é que se solidarizam, eles se sentem ameaçados também. Então, preventivamente, eles participam da ação coletiva, né? Muitas vezes não sabem o nome das pessoas e tudo mais. O senhor falou agora há pouco de negros. Tem uma coisa de raça ou não? Quem é o linchado? Quem é essa pessoa que... Qualquer pessoa pode ser linchada. Não há... apesar de muita gente afirmar que sim, é pobre e negro que é linchado, não é verdade. A pesquisa não confirmou esse pressuposto. Se você pensar em termos de cor, e, portanto, agregando a categoria negro, mulatos, pardos, população que não é propriamente negra, mais da metade é de brancos e não de negros. Então não dá para ter essa categoria. Não. Quem seria a pessoa, então? É um estrangeiro? Não, é um criminoso. É um criminoso. Um criminoso. Ele pode ser da cor que for, pode ser pobre, pode ser rico. Há casos que aparecem na pesquisa. Por exemplo, tem um padre que aqui em São Paulo sofreu uma tentativa de linchamento. Tem um ministro do Superior Tribunal de Justiça que sofreu tentativa de linchamento em Santa Catarina, porque estava usando o carro oficial para as férias dele e da família. A população viu, se enfureceu e foi em cima. E há outros casos, vereadores, políticos, acontece com frequência relativa à ação coletiva em cima dessas pessoas, por um motivo qualquer. Não precisa ser o mesmo motivo, não precisa ser estupro. Pode ser suspeita de má conduta em relação a coisa pública. Que é o caso dos políticos, né? Políticos. E só para... Claro. O que a pesquisa mostrou é que, apesar de não se poder fazer inferências de natureza racial, uma vez iniciado o linchamento, se a vítima do linchamento for negra, o índice de crueldade aumenta. Mas aumenta no correr do linchamento. Então, você não pode dizer que a motivação foi racial, porque não foi racial. Tá certo? O sujeito roubou, estuprou, matou. E tem muito negro participando do linchamento de negro. Tá. Tem esse detalhe também, né? Muito negro, muito branco participando do linchamento de branco, muito negro participando do linchamento de branco. Então, a coisa não se resolve por aí. Porém, iniciado o linchamento, dependendo da gravidade do linchamento,
se for um estupro de criança e o linchado for negro, o linchamento dura 20 minutos aproximadamente. Nos 10 minutos, a crueldade em relação a ele é maior do que se ele fosse branco. Nos últimos 10 minutos. Dos 10 minutos para frente. É. Ou seja, à medida que o linchamento evolui, a crueldade aumenta e aí entra esse componente racial. E as pessoas não se apiedam, né, do que está ocorrendo com o cara. Não, ninguém. Nem branco nem negro. Quer dizer, a população entra numa espécie de transe, e é uma coisa muito irracional, o linchamento não tem nada de irracional, não é deliberado, mesmo linchamentos planejados, que às vezes há, quando o linchamento começa, a população enlouquece. E aí, o fato de não ser nada planejado não comporta a ideia da piedade. Tá. O caso do Guarujá, eu insisto nesse ponto, que você vendo as imagens que foram feitas, você nota que só uma pessoa totalmente brutalizada pode fazer aquilo. E todas as pessoas que lincharam eram pais de família, gente que trabalha, gente não é criminoso fazendo aquilo. Assim como a mulher que foi linchada também era uma mãe de família. Inocente. Inocente, não tinha nada, se acusava de feitiçaria, não tinha nada a ver com ela. Que coisa, então é uma loucura. É um momento de loucura coletiva. Há casos em que quando a polícia chega, a polícia é responsável por 90% dos salvamentos, polícia militar. Diferente também do que dizem, que a polícia é cúmplice, isso não é verdade. A polícia militar salva mais de 90% dos que ela pode salvar, quando alguém chama e tudo mais. Entendi. E há casos em que a polícia chega e tem dificuldade para tirar de cima do cadáver, por exemplo, um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, de uma velhinha simpática, conhecida de todo mundo, que não fazia mal a ninguém, não matava um mosquito, etc. Estava em cima do cadáver com uma colher, tentando arrancar os olhos de um menino negro, que era menino, era um adolescente, que já estava morto. A polícia não conseguia tirar a mulher de cima. As forças dela redobraram com a fúria, com o ódio que a movia. Foi preciso juntar um número grande de pessoas, tirá-la de cima, levá-la para o hospital, dar uma medicação para ela, para poder levá-la à delegacia e fazer a ocorrência, obter o testemunho dela. Bom, é uma pesquisa complicada, inclusive, de ser feita, né? O senhor deve ter... eu tem fiz uma coisa de foro íntimo, né? De fazer isso aqui, machuca muito um pouco. complicado, né? Bom, mas é uma das funções da ciência, né? Investigar aquilo que o senso comum não está disposto a investigar. Muito bem, professor. Parabéns, então, pelo trabalho. De ficar aguardando o resto. O senhor falou que tem uma outra pesquisa. O segundo livro. O segundo livro e tal. Isso muda a abordagem? O que o senhor Não, agora eu vou tratar... Eu já trato aqui um pouco da questão do caráter ritual dos linchamentos, né? Não se trata de simplesmente matar alguém, por exemplo. Há um ritual. Tá. E o ritual é o da desfiguração do corpo, ou seja, se trata... Por isso há 3 capítulos, sobre a questão da morte na cultura brasileira, na cultura popular. E na cultura popular, o corpo que foi mutilado numa ação violenta, ele não tem nenhuma chance de ir para o paraíso, ou pelo menos ir para diante de Deus ouvir a sua sentença. Para onde vai? Vai para o inferno? Aquela coisa da cultura... Ele não vai a julgamento. Não, ele fica perdido na escuridão da eternidade, que é a pior punição que essas pessoas podem ter. Bem, professor, estamos aguardando o seu próximo trabalho. Obrigado pela entrevista. Obrigado.